principalmente por esse recorte. Eu tentei, na dissertação, ela está, de forma geral, na psicologia arquetípica. O Hillman, ele é uma figura muito importante na psicologia arquetípica, né? Ele é considerado o fundador, mas se for analisar, ele é um dos fundadores, talvez o principal. E aí eu digo da dificuldade do recorte específico do Hillman nessa fala, por todo o contexto dele, a história do próprio Hillman. Então, é algo como ele busca um resgate aos gregos, à mitologia, e aí falar do Hillman na academia é complicado, porque ao mesmo tempo que ele estava na academia, ele também fez grandes críticas, porque a academia é logos, é razão, e o que ele propõe é eros. Então, é como matar o que ele fez para dizer disso. Ele faz uma crítica severa aos termos técnicos e teóricos, para prezar pelo processo. Então, o que sentimos, o que resulta desse processo. Então, a gente mata por dizer dos termos, para esclarecer de onde ele vem, o que ele está dizendo. E aí eu fiquei em dúvida depois de terminar a apresentação. Falei, será que eu inverto agora a apresentação, começo de trás para frente, ou nessa ordem que está mesmo? Porque na ordem que está, segue alguns conceitos que eu considero importantes para contextualizar isso. Então eu já estou matando, né? Se ele fala para a gente ficar com a imagem e não se ater aos conceitos, eu já estou fazendo o contrário do que ele propõe. Por outro lado, uma narrativa sem essa base de como funciona a abordagem proposta por ele, que é, de certa forma, uma atitude em relação à psicologia analítica, que tem umas certas características como se fosse uma outra abordagem, mas tem toda a matéria-prima, né, da psicologia analítica. Então, alguns dos temas separados para dizer, escolas da psicologia analítica, psicologia arquetípica, o James Hillman, Henry Corbin, Anima Mundi, Imaginal, imagem, objeto, sujeito, mitos, deuses, metáforas, alma, rever e, por fim, tecnologia, para tentar amarrar tudo isso. As escolas da psicologia analítica, de forma geral, para uma compreensão e também a crítica sobre essa divisão, são divididas entre a clássica, desenvolvimentista e arquetípica. Então, para Hillman, o que confrontamos psiquicamente são sempre imagens, ou seja, fenômenos. A imagem para o Hillman é o fenômeno como um todo. A alma é a relação com isso. E aí daí vem o termo que ele utiliza de fazer alma. É um sentido imagístico fenomenológico. Então, desvincular dessa ideia de imagem enquanto estampa, enquanto algo parado. Isso significa assumir a coisa pelo que ela é e deixá-la assim falar por si. Uma relação com a arte é algo que a gente vê e sente algo daquilo, é algo mais interno. Dizer falar por si, por isso que eu considero importante destacar alguns desses conceitos para tentar compreender como é essa postura diante do objeto para ouvir o que ele diz. Esse é o James Hillman, ele faleceu em 2011, né? Não faz muito tempo, ele tinha acho que 82, 84 anos. Ele nasceu em 1926, ele serviu a Marinha de 44 a 46, a Marinha Americana, estudou literatura inglesa na Universidade de Paris, estudou em Dublin, é uma ciência moral e mental, em 1950, começou a carreira dele como editor. Em 59, ele recebeu o título de PhD pela Universidade de Zurique e o diploma de analista, que ele fazia parte do Instituto Jung. E ele foi diretor do Instituto
e ele ocupou essa posição até 69. Em 70, ele tornou editor da Spring Publications, que é a própria revista dele. Esse é um ponto importante, porque muito por conta desse percurso dele, dá para ver que ele vai arrumando confusão onde ele passa. Então, ele foi para a Zurich, né, algumas pessoas ali não compreendiam ou entravam em conflito com ele. Depois ele volta para os Estados Unidos, passa por algumas universidades, até ele vai se estabelecer naquilo que ele criou. Né? Então, uma via, ele cria a revista para as publicações dele, tem o instituto dele em Dallas, então ele vai criando um lugar onde é possível, porque aquilo que eu falei no começo, né, da academia enquanto logos, era um conflito sempre intenso. Então ele foi criando esse caminho, abrindo esse lugar para ele. Resumindo o trabalho de Hillman, David Tracy, né, falando, mencionou que ele publicou 25 livros, incluindo coautorias, e 40 anos de criação. Isso a partir ali de 70, né? O que eu falei antes é antes de 70. Então, em 70, ele era PhD e com aqueles títulos. Ele é uma pessoa que vem da área da literatura, isso faz uma grande diferença e caracteriza, de alguma forma, algo importante. Por questões pessoais e estudo da própria biografia dele, o Russell vai dizendo disso, né, da necessidade dele enquanto escritor. E estudar Hillman é muito envolvente, porque ele escreve muito bem. O difícil é falar dele, porque ele escreve 3, 4, 5 páginas que causa algo que você sente, mas para devolver aquilo, ou para sintetizar aquilo, é complicado. É como Bacurau. Todo mundo, ninguém dá spoiler, mas fala, vai ver. O Hillman, ele é assim. Essa é a premissa da psicologia arquetípica, de cargo-imagem. E aí, pensando em imagem e metáforas, metáfora é o grande recurso, né, para isso. É como, enquanto ele busca esse pensamento neoplatônico, né, pensando nos gregos e como era pensar a natureza e o mundo naquela época, a academia vem a partir do pensamento filosófico, o logos, e gera esse conflito. Por isso, uma imagem para isso é assim, é quase que inegável, acho que boa parte das pessoas vai concordar, que a comida feita no fogão a lenha é melhor que no fogão a gás. Só que dá muito mais trabalho. E é isso que o Hillman propõe, cozinhar no fogão a lenha. O a gás é esse moderno, né, essa nova forma, esse jeito mais rápido. E aí do gás a gente já pode até ir dar uns passinhos ali, pro forno elétrico, pro micro-ondas, já que estamos falando de tecnologia. Ele resgata a ideia de anima mundi, isso Jung cita também, brevemente. Parte disso ele vai lá beber do Corbin, e é uma ideia, né, o mundo ser espiritual vivo, entendido pelos filósofos antigos e pelos alquimistas, que se referiam à essência espiritual do mundo com a anima mundi, a alma do mundo. Eles consideram a alma do mundo como um espírito etéreo, puro, difundido por toda a natureza, a essência divina que abraça e energiza toda a vida do universo. É algo dessa relação, como ele propõe olhar para o mundo, que está entre a poesia e a alquimia. Em alguns momentos parece poesia, por ler a narrativa dele, em outros momentos a atitude é como da alquimia. Talvez essa imagem, a posição, a atitude como alquimista caiba bem. Fazer psicologia arquetípica, se isso é possível, é ser um alquimista, é experienciar e ver o que causa naquele momento da experiência. Isso também na prática clínica aparece, e aí ele não tem nada sistematizado enquanto prática clínica, né? Ainda nas obras completas do Jung tem um volume 16 específico, prática clínica,
que dá um norte de alguma forma. O Hillman, ele não tem nenhum relato de caso, ele critica bastante a psicologia e a psicologia analítica, a posição dos psicólogos em si. Um dos apontamentos dele, tem um livro dele que chama 100 anos de psicoterapia e o mundo continua cada vez pior. O título já é fenomenal. Que é uma conversa dele com o Ventura, e lá ele faz apontamentos à psicologia daquele momento norte-americana, né? Então era como a psicologia, de forma geral, buscava um resgate ali da infância. E aí a crítica que ele faz a isso é que o mundo não precisa de mais crianças, precisa de adultos maduros. Então é por essa acidez dele que ele vai colocando os apontamentos que servem como um alerta, né, para a gente não deixar se envolver por um certo romantismo, um certo lugar, talvez de salvação, né, da psicologia. Então, a ideia de anima mundi é um conceito embasado na antiga ideia neoplatônica, para imaginarmos que tudo possui alma. Um olhar poético para as coisas e objetos, como uma fonte de formas disponíveis à nossa imaginação. A sensibilidade para a metáfora. Em alguns momentos, na fala de Carlos, ele se referindo, né, ao Jung, é uma leitura e de algum tom como se nós tivéssemos uma ação de controle sobre a tecnologia e sobre o mundo. O Jung vai dizer um pouco de uma outra perspectiva. Ele também não tem nenhuma obra diretamente falando da psicologia, da tecnologia, desculpa, mas aparece em alguns temas a tecnologia. Ele está falando da psicoterapia, ele está falando da relação com o mundo e passa pela tecnologia. Então, são poucas citações que ele fala diretamente. Diferente, por exemplo, do Gigrit, que depois vai ter a fala do André, que já tem uma obra densa sobre tecnologia em si. Também já é uma perspectiva um pouco mais diferente dessas duas coisas que vocês vão ver, né? O que foi para o Jung e o que é para o Jung. Uma ideia do que é isso. Tem esse poema do Manuel de Barros, que é maravilhoso, que chama O Rio Fazia uma Volta. O rio que fazia uma volta atrás da nossa casa era a imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás de casa. Passou um homem depois e disse: essa volta que o rio faz por trás da nossa casa se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás de casa. Era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem. É nesse ponto que ele bate sempre na atitude da tecnologia, da psicologia, em pesquisa, em olhar, em se relacionar. Então a gente vai dizer, é o eixo ego-self, é um ego frágil, o ânimos, a ânima. A gente está matando um fenômeno. A gente não está olhando para o que está acontecendo naquele fenômeno. A gente está ali no momento, na relação, e fala, nossa, esse paciente ele tem uma característica pura, ele é bem pueril, já matou, porque como que a gente está se relacionando ali? A gente já está colocando, definindo algo. Então, por isso que é difícil dizer dele, ele fala desse momento. Então, é como colocar isso, parar nesse momento antes da enseada, ficar na cobra que fazia uma volta de vidro, e o que isso nos causa. A gente entende bem quando a gente vê isso, né? O rio que fazia a volta atrás da nossa casa era a imagem de um vidro mole que fazia a volta atrás de casa. A gente já sabe o que é, a gente já imagina, já se relaciona, já causa algo em nós. Mas aí enseada é um pouco disso. Imaginal. Quando o Hillman se dispõe a olhar o imaginário de forma imaginal, atribui um sinônimo à psicologia arquetípica. O nome de psicologia imaginal. Quando ele vai pensar nesse termo psicologia arquetípica, essa também foi uma discussão na época da psicologia analítica entre psicologia complexa e outros nomes, arquetípica também, outros nomes que foram assim.
Um pouco com a ideia do foco no arquétipo, e não necessariamente no ego, né? Não uma psicoterapia a serviço do ego, o que o ego deseja, se o ego está sofrendo ou não, mas uma psicoterapia a serviço da alma. Então nem sempre nem sempre é gostoso, mas é bom. Pensando no processo da vida, é por esse caminho. Às vezes tem os anseios, as demandas, mas não é exatamente aquilo. Imagino que deva ter alguns psicólogos que atendem aqui e a gente sabe como que é isso. A pessoa vem com, eu não estou produzindo, estou muito disperso, eu fico procrastinando, chega com essa queixa, me ajude a mudar esse comportamento. E aí a coisa vai desenrolando e isso foi só a primeira fala dele, tem outras coisas ali. Então, é imaginal, né? Nessa atitude. O imaginal é tão real ou mais real que a própria realidade externa. Pegar, por exemplo, a ideia do sofrimento. A gente não precisa de um fato concreto para sofrer. A gente cria o nosso próprio sofrimento. A nossa própria fantasia, a nossa própria imaginação produz coisas. Então, ela é, sim, tão real. E aí, usar dessa atitude para olhar o mundo, as relações, também é tão real quanto. Mais para frente eu vou dizer um pouco disso, mas são termos como dizer que um prédio é aneurexo. O que é um prédio? Esses prédios compridos, altos, estreitos. Ao invés de descrever por essas características, nós dizemos que é um prédio aneurexo. Um prédio vaidoso, um prédio espelhado. Então é nesse sentido, nessa narrativa que vai seguindo a ideia do imaginal. Então é uma atitude diante dos fenômenos. Apresenta-se de forma similar ao que Jung propõe com a imaginação ativa. Então o Jung a gente sabe um pouco por conta do momento do Livro Vermelho, em que foi uma base para depois o Johnson sistematiza isso para a imaginação ativa. É como se o Hillman propôsse que isso não fosse feito de forma isolada, mas a todo momento. Então, a todas as imagens que surgem, é se relacionar com essas imagens que surgem. Trata-se de receber a imagem como ela realmente é, diferente de como é proposto pela psicanálise, por fazer uma livre associação de imagens. O método constitui de evocar mais imagens, bem como estimular a atenção do indivíduo a fenômenos, provocando esse movimento. Então, como analista, um psicólogo imaginal deve ser um imagista, um fenomenólogo, um criador de metáforas. Imagem, objeto e sujeito. Para Hillman, as imagens não se reduzem a objetos da realidade externa, muito menos refere-se a uma ação secundária que deriva da primeira impressão, mas sim primária e constitutiva. Então não é aquilo em que estamos sentindo ou inferindo sobre, ela já tem algo a priori. Por isso, da ideia arquetípica. Quando o Jung fala de arquétipo, ele fala de arquétipo e o arquétipo per se. Então, o arquétipo a gente nunca chega, a gente sabe só depois. Então, aconteceu algo, teve um relato, uma experiência, a gente, talvez tenha esse complexo, tem que estar um núcleo arquetípico, mas é depois. Antes a gente não sabe. E aí, para a gente se referir disso, é esse termo do arquétipo per se. Então, um pouco disso do termo psicologia arquetípica, apesar dela ter uma característica, uma posição da psicologia imaginal nesse sentido imagético, né, do fenômeno como um todo. Por exemplo, o Jung ele diz respeito à interpretação dos sonhos, as imagens dos sonhos como reflexo da personalidade do indivíduo, mesmo que ele considere a parte arquetípica que possa surgir no sonho. O Hillman ele concede mais autonomia à imaginação, por encará-la como totalmente autônoma. A alma. Aí entra um pouco mais da complexidade. Por alma, entendo, antes de mais nada, uma perspectiva, mais do que uma substância.
um ponto de vista sobre as coisas, mais do que a coisa em si. Então, alma refere-se ao aprofundamento dos eventos em experiências. Por alma, refiro-me à possibilidade imaginativa em nossa natureza. Reconhece todas as realidades como primeiramente simbólicas ou metafóricas. O Rever tem um livro dele, talvez um dos mais importantes, que chama Revendo a Psicologia. Então ele vai propor essa atitude de rever, sempre um movimento de rever. Então ele começa dizendo do Jung e tal, Jung disse isso, mas da onde, como é, onde surgiu. Características disso que o Tacey vai avaliar fazendo uma crítica ao Hillman. Ele produziu alguns artigos, que o Hillman, ele, por uma questão pessoal, ele abandona da psicologia analítica o que a psicologia analítica usa enquanto religião. Ele fala que o Hillman ele fica sempre na mitologia grega, e aí ele desconsidera a religião cristã, e com isso os termos self, até pensando paralelos a isso, não é isso, e aí há confusões ao pensar isso, mas vale como uma referência. O self enquanto imagem de Deus, Jesus Cristo enquanto o herói, e aí o Hillman ele vai excluindo isso da psicologia analítica para constituir a arquetípica. Então ele faz um ataque a esse olhar da jornada do herói, porque ele diz que isso está a serviço do ego e não da alma. Quem quer ser o herói é o ego. E a questão de todo mito, né, da religião. Eu entendo que ele não descarta, porque se é arquetípico, aparece tanto na mitologia grega quanto na mitologia cristã. E aí, se a gente pensar, se a gente lê Jung, por exemplo, Símbolos da Transformação, do Jung, aquele livro gigante que ele fica 40 páginas fazendo uma amplificação de uma mariposa que estava batendo na lâmpada. É compreensível isso, porque é esse momento de validar a ideia arquetípica. Então, tal povo disse isso, tal em outro lugar disse isso, aparece assim nos alquimistas, aparece assim na mitologia. Mas, se estamos falando de pós-jungianos enquanto uma continuidade, não como uma repetição, é nesse sentido que o Hillman vai pegar. Então, a gente não precisa sempre ficar validando. Isso já está ok. Arquétipo, beleza. Arquétipo, sigamos. Né? Então, revisionar, ver através, não, ao invés de ver em. Na qual demanda olhar ou perceber sempre metafórico no literal. É esse movimento que causa, retomando lá o poema, né? A gente não literaliza com conceitos, mas a gente está na metáfora, se relacionando com isso. Que é um olhar que revisiona a psicologia analítica. A finalidade da análise não é transformar o inconsciente em consciente, transformar o literal em metafórico, o real em imaginal. Imaginação é realidade, a realidade é a imaginação. Na verdade, uma imagem com implicações metafóricas potencialmente profundas. Aí tem esse resgate dele, a mitologia, então para usar ele vai pegar algumas figuras disso para ilustrar da mitologia. A gente vai ver dessa associação da tecnologia com Hermes, por exemplo. E aí a gente mata nisso, né? Aquela história que eu contei do fogão a lenha, é onde a gente acaba matando. Porque Hermes, e aí a gente pega e descreve o que a gente está associando com aquilo, o porquê do Hermes, e não só o que é, né, essa situação. Então, tecnologia e alma. Os minúsculos microchips são tão leves e rápidos, são as finas asas de silicone de Hermes, o mensageiro divino, Deus da comunicação e padroeiro dos mentirosos. Parece que isso cabe bem para o momento atual, né? Se a gente fazer essa associação Hermes enquanto com Deus da comunicação
padroeiro dos mentirosos, então estamos aí com as eleições do que foi fake news e tudo mais. Essa é a figura de Hermes. Então, nossa civilização assumiu o encargo de trazê-lo para o nosso monoteísmo, enquanto ele considera a psique, né, como politeísta, né, muitos deuses arquétipos. É como se Hermes se tornasse o deus judaico-cristão, o deus de Jeová. Então, Hermes maníaco e parcial. Essa é uma narrativa do Milman. Então, ele está atribuindo qualidades, o que remete maníaco e parcial, né? Já há um movimento aí. E por ser parcial, tornou concreto, um Deus único e imperativo. A sutileza se perdeu no sim ou no não, no pensamento informático. Sim ou no não, né? Binário. Informática, tecnologia, eletrônica é sempre essa comunicação binária. Está mudando e agora tem uma tecnologia nova surgindo, né? O computador quântico, e aí o negócio vai ficar louco. A sutileza se perdeu no sim ou no não do pensamento informático e fomos moralizados por essa loucura mercurial. Na mitologia romana, Mercúrio é Hermes. Então, ele cita Hermes em um momento e ele retorna ao mercurial. Então, qual é essa diferença na gregos e romanos, sendo que há algo similar? É assim que ele vai transitando. Através de slogans como ligue-se em, conecte-se com, conecte-se, simplesmente, tanto faz a mensagem, ela é só o meio, mantenha-se sempre em rede, bytes de informação, frases curtas para a TV, o governo limitando-se a enredar o controle. A guerra do Golfo Pérsico mostrou que a tarefa é incrível e difícil de controlar Marte. O deus da guerra depende nos dias de hoje do controle de Hermes. Como a informação é nosso Deus, Hermes toma o lugar de Jeová, como ele torna-se um deus da guerra. Nessa época, ele estava fazendo essa reflexão, esse é novamente daquele livro 100 anos de psicoterapia, o mundo continua cada vez pior, e ele começa falando do momento atual. Ainda há reverberações disso, né, do que foi essa guerra. Ele encontra o norte-americano. Há uma outra entrevista dele em que a entrevistadora está bem nervosa pela figura que ele é, que ele já estava numa posição importante na época, e ela diz isso: estou nervosa, não sei por onde começar. E aí ele retoma: vamos começar pelo agora, o que está acontecendo agora, o que é o agora. Então, novamente, ele convoca esse pensamento da psicologia arquetípica, o agora, o momento, né, a situação. E parece, de alguma forma, também ter algo parecido aqui, né? Enquanto ele diz desse poder da comunicação, de como isso teve uma relação na guerra para a comunicação popular, retomando de novo, né, do que foram as eleições, do que houve ali a Cambridge Analytica, que teve participação tanto das eleições norte-americanas, europeias e aqui no Brasil. Isso reverbera, aparece aí por um momento e depois silencia. O Marco... Esqueci o nome dele. Não é o que entregou todas as coisas. Snowden. O Snowden, ele soltou uma bomba no mundo, né? Ele falou: olha, não tem privacidade, não existe privacidade. E aí estamos aí, né? A gente vê frases como: eu não sou importante, tudo bem pegarem meus dados. A complexidade e a gravidade disso não é isolado, o único, mas o panorama que isso dá de relação dos dados. Parte do que a Cambridge fez nas eleições do Trump foi oferecer informações sobre a campanha sem citar o nome do coisa. Então, se a pessoa apoiava ou não, se não, ele oferecia algo criticando a quem, ou aparecendo, minando aquele eleitor dele.
se apoiava, oferecia um outro tipo de informação. Então, chega a informação sem uma característica literal, informando, estamos falando de política, estamos falando sobre aquilo, mas é uma piadinha que sustenta uma ideia, é uma situação, se a gente pensar em misoginia e tudo mais. Então, de repente, começa a aparecer, se o algoritmo detectou, essa pessoa é um pouco misógina, ou ela é homofóbica, e aparece algo assim, então começa a surgir alimentações. É muito além daquilo que a gente reduz de forma simplista, como, eu procurei um tênis, agora meu Facebook está cheio de propaganda da Netshoes. Não é só isso. Essa é a parte comercial que também utiliza desses dados, né? Então, esses dados em massa e manipulados por essa via, inevitavelmente causam mudanças sociais e que refletem em situações pessoais. Estou entrando na política, mas eu vou fugir, tá? É só porque chama muito. E aí os reflexos pessoais a gente vai sentindo, o preço do combustível, da carne, o dólar e tudo mais. Então, será que não importa tanto assim os nossos dados? Teve até no Roda Viva esses dias, também não vou lembrar o nome dele, que escreveu o Sapiens, e ele vai apontando isso, a emergência de uma regularização ou de regras em relação à internet. A gente tem isso, mas de uma forma bem singela. Então, se a gente tem isso fora do mundo virtual, em que eu não posso agredir, eu não posso matar, que eu vou ser punido, vou ser penalizado, eu não posso fazer bullying, eu não posso fazer assédio moral, assédio sexual, que eu vou sofrer consequências, na internet isso é muito mais complicado. E cada vez mais há essa integração, essa ação direta, tanto concretamente, e aí é interessante pensar, talvez, nos episódios do Black Mirror, né? Que mexe, dá um negócio estranho e por algum momento dá aquele alívio. É ficção, não é tanto assim, que ideia é essa de colocar chip na cabeça, de gravar assim? Mas se a gente pensar de forma metafórica, é sim a mesma coisa. É uma metáfora de um fenômeno já presente. Então, como olhar isso? Como se relacionar com esses fenômenos? Uma coisa interessante para pensar, quando a gente fala de inconsciente e consciente, se a gente está falando, isso é inconsciente, isso é do inconsciente, não é mais. Se era, a gente já está falando, já é consciente. Então, o que é inconsciente é sempre inconsciente. Então, como se relacionar com as reverberações disso? Na educação, por exemplo, essa é uma citação literal do livro, a educação virou sinônimo de tecnologia eletrônica e não de ciências humanas. Tanto ensinos EAD que vão ganhando uma dimensão, vou pisar de novo na política, mas já volto. Esse movimento de minar a universidade pública, de privatizações, o que é o projeto neoliberal, né? Todo mundo, tem um monte de curso na Udemy vendendo, a educação, o futuro é esse agora, acabou esse negócio de ir na universidade, eu compro um curso, eu sei fazer, eu assisto um tutorial no YouTube e eu sei fazer. Quantos processos a gente mata, né, de relação a isso? Fazer um curso universitário é muito para além daquele conteúdo bibliográfico, relações, com diversas pessoas, com situações no percurso de chegar ao sair. Por exemplo, aqui, entrar nesse prédio que já tem toda uma alma, né? O que é essa carta? Prédio histórico, né? Já está no nome. Então, é um alerta sempre para esse resgate, sair desse lugar racional, né? De racionalização, né? Da razão. Então, em geral, não se percebe que a tecnologia é mais a expressão e não a causa. Todas as invenções começaram como expressões humanas, exatamente como são os poemas, as canções e as teorias psicológicas. As invenções tecnológicas afloraram na psique antes de afetar. Foi o que o Carlos comentou na outra fala. A invenção da lâmpada como um fim do tempo linear.
Antes da lâmpada, a escuridão restringia o espaço humano, uma via de controlar a escuridão. E aí a gente pode pensar imageticamente sobre essa escuridão. Quando ele faz essa referência, ele vai dizendo desse espaço ser ocupado. Imagina uma cidade antes da lâmpada, quando era iluminação por tochas, né, com fogo, ou antes até desse domínio, né, o homem primitivo ali, com quem estava próximo. O que era esse momento de escuridão? Era um momento que limitava, não posso sair. O escuro, ele tende a afetar, né? Onde as feras vão sair para caçar, a gente está vulnerável na escuridão. E se a gente pensar metaforicamente a escuridão enquanto o inconsciente, já porque não sabemos, né, é inconsciente, está escuro, talvez possam surgir coisas desse pensamento. Então ele atribui, por exemplo, essa ideia de como traz uma mudança já no social, de forma geral, a tecnologia, a lâmpada, a iluminação, já é um espaço, já é um controle, uma negação dessa escuridão. Então, se está escuro, está perigoso, não vou ficar recolhido, eu vou trazer a luz. E, quando há muita luz, também não é bom. Essas imagens, né, do Odisseia no Espaço e essa outra, de uma tecnologia mais avançada, é interessante ver até essa mudança de perspectiva, né? Antes, enquanto a tecnologia era uma extensão do homem, a ferramenta, né? Quebrar algo com a própria mão nem sempre é possível, mas com um objeto mais duro e resistente é possível. Então, a tecnologia ela vai assumindo essa característica de extensão para a execução. Conforme isso vai passando, vai tomando dimensão, não é mais uma ferramenta, né? Ela passa a ter um lugar a mais no mundo. Pensando nessa roupa espacial, já é um outro corpo para habitar outros lugares. O Romaniche ele vai dizer um pouco disso, né? O que é esse caminho, né? A era espacial, o avanço tecnológico espacial. Ocupar outro mundo. Nosso mundo é a Terra. Para ocupar outro mundo, precisamos de outro corpo, ou estar em outro corpo. Mergulhar nas profundezas, a gente precisa do escafandro. Ir para o espaço, a gente precisa de uma roupa espacial. Ocupar os ares, a gente precisa de um avião. E ocupar a internet, a gente precisa de um corpo virtual. E vai evoluindo, né? Então, se a gente pensar a identidade, o endereço de e-mail. Primeira identidade virtual. Meu endereço de e-mail, que antes era o endereço de casa para receber uma carta, agora é um endereço eletrônico. É uma certa identidade e que vai ganhando forma. Então, vem depois outras formas de comunicação, ICQ, Messenger, e vai evoluindo e ganhando forma. Então, já tem a sua foto, já tem algo mais associado. Orkut, aí tinha os avatares, aquele personagem 3D no momento que criava, já tem uma outra dimensão. O Facebook, essas outras características, tem uma grande gama que nos caracteriza ali enquanto indivíduos. E aí já está vinculado, né? Já é dono de tudo, já é dono do WhatsApp, Instagram, então são informações diferentes disso. O Instagram, por exemplo, ele tem um algoritmo que mede quantas rolagens de página a gente deu, quanto tempo a gente ficou parado numa publicação. Então, se a gente acha que a gente está invisível por não curtir, também curtir é uma certeza mais concreta, né? Mas há outras vias de análise. O que o Snowden vai dizer também são outras vias, né? O celular. Então, ele está aqui no meu bolso agora. Possivelmente ele está mais quente do que se ele estivesse na mesa. Então, se eu vejo o sensor de temperatura dele, eu sei que ele está numa temperatura de 37, 38 graus, eu sei que a pessoa está com um aparelho. Ele tem o giroscópio, que aí é a bússola, né, que a gente gira. Então, se ele está numa posição, talvez ele está direcionado, eu estou aqui em contato com ele. Então, com esses pequenos detalhes e variáveis que dá para traçar um perfil, dá para chegar nisso. E aí a tecnologia ela vai ganhando essa dimensão. Alguém aqui não tem celular ou não usa celular? Essa ideia
cibernética, né, da integração, que a gente vê, e que eu digo para pensar enquanto metáfora sobre isso, né, que a gente vê nos filmes, nossa, estava com um olho biônico e aí tinha uma super audição e algo assim, é uma metáfora. De alguma forma já estamos, né, dependentes disso. Então o indivíduo como centro do universo não tinha mais solo definido para se estabelecer. O Neil Armstrong, quando ele vai para a Lua, e a nova imagem do ser humano, a infinitude do espaço em todas as direções, existindo em vários campos, simultaneamente carregando o próprio fardo, o próprio suprimento de ar e dizendo aos outros, a milhares de quilômetros de distância, trivialidades puramente confortadoras, estivessem ouvindo ou não. O Romanich também vai dizer disso, de como há uma mudança nesse momento da humanidade, né, de ir ocupar outros mundos. Ele vai trazer também uma reflexão sobre a bomba atômica, onde a humanidade tem essa consciência, a gente tem uma tecnologia que pode acabar com tudo. Hoje, medir a potência de uma bomba atômica, porque parece, pode destruir a Terra tantas vezes, e tantos, e tantos. Os testes são feitos e geram resultados dessa explosão. O que tem para além disso não pode ser testado, mas é com base naquilo que foi possível testar. O resto é projeção, porque não tem onde testar. Então já é algo fora de controle. Eu acho que dá para fazer um paralelo disso. O descobrimento, o atrevimento de mexer com energia nuclear, e que a energia nuclear é uma pedra que fica aquecendo e contaminando com radiação e que a gente não consegue desligar. Energia elétrica, a gente tem um controle maior sobre ela. A gente desliga, a gente pode não gerar mais energia. O urânio enriqueceu, não tem o que fazer. O que a gente faz com o lixo atômico? A gente enterra, porque a gente não sabe o que fazer. Enterra e cuida para não vazar. A tecnologia, ela vai por esse caminho. A gente está mexendo, investindo em pesquisa de diversas áreas, medicina, física, psicologia, a gente está se aprendendo aí, em relação à psicologia, produzindo coisas em que o fim é ela própria. Um paralelo disso é se a gente pensar o capitalismo. Qual que é a ideia do capitalismo? É o dinheiro, sempre não tem um fim específico. É o dinheiro para isso, o dinheiro para tudo. É mais dinheiro, mais dinheiro. O desenvolvimento tecnológico é a mesma coisa, é mais tecnologia. Mais tecnologia para quê? Para mais tecnologia. Para quê? Para mais tecnologia. Então, parece que faz um pouco mais de sentido quando a gente viu aquela frase do Hillman, né, da tecnologia maníaca. Se comportar com uma dinâmica súbita do sonho. A cultura tecnologicamente alucinógena se comporta com uma dinâmica súbita do sonho e repete as condições do sonho. A tecnologia projeta o inconsciente em inúmeras coisas, como o Carlos também comentou na fala dele. O surrealismo, a simultaneidade, a sexualidade e a mudança instantânea que ocorre nos sonhos também ocorrem ao nosso redor, o avanço tecnológico. Assim, a condição de nossa subconsciência passa a ser também a condição do nosso meio ambiente psíquico. É como se fosse a tecnologia, o fenômeno tecnologia, essa literalização, esse funcionamento que é interno, inconsciente, no mundo. Não mais um mundo criado por Deus para habitarmos, mas um mundo construído por nós, como se tivéssemos poderes divinos. E aí entra também uma ilusão disso, né? É construído por nós, ou sabe aquela fantasia das máquinas, né? O exterminador do futuro, né? Das máquinas dominando os homens e reivindicando o lugar delas. Talvez isso já aconteceu de forma metafórica. É possível estar sem o celular hoje, é possível estar sem energia elétrica, é possível viver sem as tecnologias de produção de roupa, de alimento e tudo mais. Então já estamos sobre esse domínio que toma uma dimensão autônoma própria. É trágico, mas o que é encontrado do Hillman, ao mesmo tempo que ele diz dessa relação com a alma, né, e aí, por ser com a alma não necessariamente, parece bonito, porque a alma soa bonito, né, poético. Mas pode ser trágico também. E o Hillman, com essa posição dele crítica, né, sobre as situações, ele também está apontando sempre o negativo.
talvez com essa ideia de despertar. E aí dá para retomar isso, né? O que o Snowden fez, o que ele alertou como consequência negativa, não nos afeta. Tem um artigo do Bauman que ele vai dizer que a gente tem um ganho com isso, por isso que não afeta. De alguma forma a gente quer ser visto. A gente não sente muitas consequências, mas queremos ser visto. O que surgiu hoje, né, do selfie e tudo mais, né, fenômeno do YouTube. Então a psique humana é uma das grandes forças da natureza. E o que mais assusta, né, nessa tecnologia do tempo e espaço é que ela nos expõe à força que existe dentro de nós, como nada conseguiria antes. Estamos em meio à tempestade de nosso próprio ser. Então, se a tecnologia é esse lugar de projeção, de interação, como é inconsciente, é como se ele estivesse lá e estamos em meio a tudo aquilo. Se ele é inconsciente, ele tem a função. Imagine se isso fosse sempre consciente, que caos seria, né? Como se estivéssemos sonhando o tempo todo. Então, as principais melhorias trazidas por mudanças tecnológicas até a era da computação eletrônica eram poupadoras de trabalho e de espaço. Um avanço tecnológico era mensurável pelo número de horas de trabalho que uma máquina poupava, e a esta podia compactar e reduzir materiais para tamanhos mais maleáveis e